Olá, minha gente, tudo bem? Estamos aqui num novo encontro. Cada semana um tema diferente, favorecendo o autoconhecimento, favorecendo a ampliação da consciência, favorecendo um bem viver, lidando melhor com as coisas do cotidiano que causam turbulência. E hoje eu trago aqui para você que nós olhemos mais de perto para a questão da saúde e da doença. Como é que você tem lidado com isso? Como é que você tem percebido isso em você? Será que você tem percebido? Será que você tem promovido a saúde em você? Aliás, saúde é falta de doença? Então, vamos olhar para isso mais de perto. Eu quero agradecer muito a tua presença, dizer que nós podemos fazer contatos para um atendimento individual, para trabalhos em grupo, rodas de conversa, terapia comunitária, workshops. Fique à vontade para poder propor algo que seja bom para você e que esteja ao meu alcance. Então, vamos ver essa questão da saúde e da doença. Às vezes, e é interessante na nossa sociedade, né, porque nós fazemos planos de saúde, não é isso? São divulgados e as pessoas buscam planos de saúde. Mas, na verdade, o que esses planos oferecem é algum tipo de tratamento, de consulta, de retaguarda para a doença. Não é isso? Retaguarda médica, retaguarda hospitalar, retaguarda laboratorial. Então, isso tudo na nossa mente, se nós não tomarmos cuidado, fica muito confuso, porque fica parecendo que adoecer é uma coisa normal e que saúde é alguma coisa meio utópica e que nós temos que estar sempre combatendo doença. Olha isso! Que coisa maluca, quando na verdade a doença é a sinalização de que algo não vai bem. E uma sinalização que pode aparecer nos mais diferentes aspectos. E que essa sinalização ela pode não ser necessária vir quando nós estamos tendo um olhar mais aprimorado, mais detalhado sobre a nossa vida. Hoje em dia, isso não é tão fácil, digamos assim, porque nós temos uma vida totalmente impulsionada para o adoecimento. Se a gente não cuidar e a gente for no vai da valsa com todo mundo, nós entramos na correria. É muito fácil a gente ouvir as pessoas dizerem, né? Tô correndo para tal lugar, né? Vamos hoje correr atrás do dinheiro, vamos correr atrás de tal coisa. 24 horas para mim é pouco, né? Acho que hoje eu não vou dar conta de fazer tudo que eu tenho que fazer. Então as coisas ficam meio que assim travestidas de que correr é importante. Correr é alguma coisa que projeta a pessoa, né? Coloca ela em evidência. Correria coloca em evidência. Se você parar, se você sossegar, você não está tão em evidência assim. É estranho, é esquisito. E esse caminho de perceber as coisas, essa forma de lidar com as coisas, provoca adoecimento. Adoecimento mental, adoecimento emocional, adoecimento físico.
Então, que a gente possa perceber essas coisas, e eu gostaria muito que você pudesse perceber isso. Porque quando a gente só percebe a doença quando ela está instalada, e quando a gente não cultiva em nós hábitos, costumes e meios de prevenção, o que acontece? Nós vamos estar sempre correndo atrás do prejuízo. Sempre correndo atrás do prejuízo. E a gente não precisa correr atrás do prejuízo. A gente não precisa buscar cuidado, seja de outra pessoa, ou seja, o nosso próprio cuidado, quando apareceu a luzinha vermelha, né? A gente não precisa esperar a dor para fazer alguma coisa. Não tem pessoas que reclamam de enxaqueca frequente? Eu vejo muito isso. Então, que coisa maluca é essa? Por que a cabeça tem que doer? Em tese, a cabeça não tem que doer. Nada no corpo tem que doer. Se ela chegou ao ponto de doer, é porque tem alguma coisa que está muito fora de sentido. Se a gente for conversar com a pessoa, se você for conversar com você mesmo, ter um diálogo honesto com você mesmo, você vai perceber o que é que está te fazendo sentir dor de verdade, antes da dor de cabeça. O que está doendo em você? O que tem doído em você ultimamente? Né? O que é que está latejando em alguma parte do seu corpo, que vem latejando? Em algum tipo de contato que você vem fazendo com esse mundo, o que está latejando? Então, essas perguntas simples, básicas, né, parecem até perguntas meio bobas, é que vão fazer com que nós cheguemos à raiz do que está acontecendo. Então, vejam só, nós temos no nosso corpo, né, mais ou menos cerca de 86 bilhões de neurônios. Cerca de 86 bilhões de neurônios, se é que já não chegaram a outro tipo de comprovação disso, a outro número que comprove isso, né? Até um último trabalho que eu li, uma última entrevista que eu vi, eram 86 bilhões, cerca de. E esses neurônios, eles vão sendo constituídos o tempo inteiro, vão morrendo também. E é bom que morram, porque quando eles morrem, eles dão chance de nascerem outros. E esses neurônios no nosso cérebro têm aqui o controle central de tudo o que acontece, né? A gente tem no cérebro o controle das emoções, do senso cognitivo, né? A gente tem de todos os sentidos do nosso corpo, os conhecidos, né? Os 5 sentidos conhecidos. A gente tem sentidos também intuitivos, abstratos, ligados a glândulas da mente, do cérebro, né? Grande parte do cérebro, a maior porcentagem de constituição do cérebro é desconhecida. Vamos lembrar disso? Né? É desconhecida a relação que ele faz com os nossos potenciais. A gente tem poderes da mente a serem desenvolvidos o tempo inteiro. E quando é que isso se coloca numa potencialidade interessante? Né? Quando é que esses neurônios se multiplicam, inclusive? Quando a gente está cuidando de tudo o possível que faz contato com o nosso corpo. Quando a gente cuida e presta atenção naquilo que a gente ingere, naquilo que a gente coloca dentro do nosso corpo como alimento, na qualidade do nosso sono, né? Na relação que a gente tem com o sol, com os astros, né?
na nossa energia, nos nossos hábitos, como é que a gente movimenta o corpo, se a gente tem uma rotina de movimento do corpo ou se a gente fica maior parte do tempo sentada ou deitado. E muitos de nós, pela força do trabalho, inclusive da profissão, é isso que acontece, não é assim? Ou você anda o tempo inteiro, ou você está sentado a maior parte do tempo, ou se você não está legal, não está bem de saúde, você está deitado a maior parte do tempo, né? Para a gente estar confortável, em tese, não é? Na nossa sociedade, nós precisamos estar sentados em algum lugar mais alto, não é nem no chão, é numa cadeira, é num assento que nos coloca sempre, na maior parte das vezes, na mesma relação com o nosso corpo. Os nossos membros inferiores, superiores, nossas mãos, pescoço, cabeça, normalmente eles estão em posições viciadas. E assim a gente vai adquirindo vícios. E assim a gente vai pensando de maneira viciada também, sentindo sempre as mesmas coisas. Isso também é um vício. Da mesma maneira como a gente se relaciona com sabores, com odores, de forma viciada. É desse que eu gosto. Esse aqui, não sei, nem nunca ouvi falar, de repente, num nome, numa coisa diferente. Às vezes a pessoa nem quer ouvir falar. Esses vícios fazem com que os nossos neurônios, eles fiquem ali meio estagnados, eles não têm desafios. Não tem desafios, não tem coisa para pensar, para se propor diferente para o nosso corpo. Então o nosso cérebro, a nossa mente e tudo aquilo que a gente faz vai ficando viciada também. Olha que bacana a gente perceber isso, minha gente. Né? A gente não tem que ficar lastimando nada disso. Quando a gente descobre certas coisas, né, e hoje em dia, com rede social, fica muito mais fácil chegar a perceber algumas coisas, a conhecer algumas coisas, né, até se autoconhecer, né, o quanto que se fala sobre isso. E nesse propósito do autoconhecimento, a gente vai abrindo as chances de expansão. E quando a gente expande, a gente conquista mais coisas nessa vida. A vida fica mais valorosa. Então, a doença, ela diz respeito a uma estagnação para a vida. Uma coisa, um vício, aquisição de vícios e que você viveu exageradamente, todo vício é exagerado, né? Aquela coisa, aquele lugar, aquele modo, aquele jeito de fazer as coisas, né, com o seu corpo, com as suas emoções, com a sua alimentação, com o ar que você respira, com o tipo de respiração que você tem. E aí chega uma hora que satura, né? Chega uma hora que satura e satura tanto que algumas pessoas têm até alergias, de tanto que saturou. Tem inflamações, de tanto que saturou. E por falar em inflamações, o nosso intestino, ele é tão importante, não é? Tão importante você perceber como que ele está funcionando, de que cor são suas fezes, né? Se elas têm algum tipo de odor ou não. A gente precisa perceber esses detalhes dessas coisas para que a gente possa reconhecer: acho que tem algo que eu tenho que mudar. Acho que eu não estou me alimentando muito bem, né? Tem alguma coisa estranha acontecendo. Então, essas percepções dizem respeito à pessoa querer ser alguém saudável ou não. Ou deixar, tipo assim, para o acaso. Se tiver que chegar alguma doença, que chegue, né? Quando a gente fala em infarto, quando a gente fala em pressão alta,
quando a gente fala em diabetes, só citando alguns exemplos aqui, alguns pequenos exemplos e absolutos destruidores da vida humana, quando estão no seu potencial máximo. Quando a gente fala dessas coisas, nós estamos falando de algo, provavelmente, que foi sendo feito ao longo do tempo, de um mau hábito, de um mau cuidado, e que chegou a ponto de manifestar o infarto, ou a elevada pressão, ou o diabetes. Foi um hábito alimentar que não foi travado, que não foi educado, e foi constituindo num vício que gerou doença, né? Há pouco tempo, ainda eu falava de que as questões epigenéticas, isso já lido, já feito pesquisas e recentemente também até ouvi a respeito, até coloquei um material, né, trouxe um material sobre isso, né, se não me engano no Instagram. Então, falando sobre o quanto que a epigenética, mais de 80% daquilo que a gente produz como doença é de fatores ambientais. Cerca de 17%, comprovadamente, até o que se descobriu até hoje, né, minha gente, são fatores genéticos. Então, o ambiente, o costume, né, aquele saborzinho que eu não quero abrir mão, aquele tipo de açúcar que eu uso, né, aquele tipo de sal, o tipo e a quantidade que eu uso, as coisas de pacote que eu compro, que eu consumo, né, o meu sono inquieto, né, a falta de preparo para eu dormir, para eu me sentir sonolência, a bebida, né, são somente exemplos de coisas que vão me tirando do eixo. E a pressão vai subindo, né, e coisas vão acontecendo. Lá dentro, internamente, o nosso corpo não é transparente e a gente às vezes não consegue nem lembrar que a gente tem um coração, que a gente tem pulmão, que a gente tem estômago, né, que nós temos um fluxo sanguíneo e que tudo isso age de uma maneira integrada. Então, se uma coisinha não está legal e eu não cuido daquilo e começou ali a não ficar legal, seja pelo elemento que for ali, que agrediu, né, por qualquer tipo de agressor, aquilo vai ficando, se foi uma pequena coisa e eu não vi, aquilo fica no silêncio, mas fica se reproduzindo, fica ampliando, fica aumentando, fica atingindo outros órgãos, até de repente eu adquirir uma doença crônica, constante, como é o caso, por exemplo, da enxaqueca, ou da hipertensão, ou do diabetes. Então, que a gente possa perceber isso e que você possa ver com o seu cérebro, né, o que é que você está se propondo a fazer por você. Né? Outro dia, em algumas circunstâncias, alguém me pergunta, mas você está comendo isso por quê? Você não precisa comer isso desse jeito. Você está fazendo porque você quer. Você pode comer outras coisas. Sim, felizmente, eu posso comer qualquer coisa. Mas eu já cheguei a um ponto que eu escolho consumir tal coisa e não outra, né? Porque eu percebi a diferença em mim, né? Eu fiz, além daquilo que eu ouvi, que eu estudei, eu também testei antes de eu vir aqui falar para vocês qualquer coisa como terapeuta. Eu passei também e passo ainda, né, por um processo de autoobservação. Então eu percebo a coerência, né? E te dou a liberdade, evidentemente, de você perceber as suas coerências e se você está sendo coerente ou não.
Porque quanto mais incoerente nós somos, mais doentes ficaremos. E hoje em dia nós sabemos que com 90 anos ou mais, nós podemos, qualquer pessoa pode chegar nessa idade sem doença nenhuma. E olha só, há pouquíssimo tempo, e talvez ainda hoje, muitas pessoas acreditem que tomar remédio faz parte da idade que se tem, né? Que ter a doença X ou Y faz parte da idade. A gente tem alguns deterioramentos que serão feitos, sim, com certeza, mas isso não significa adoecer. E quanto mais a gente consome coisas naturais, mais nós evitamos tomar medicamento. Porque é bom que também lembremos que tudo aquilo que está nas cápsulas e foi produzido artificialmente nos laboratórios vem de uma fonte natural. Um produto que é ativo de fato, ele vem de uma fonte natural. Né? Então, ele vem de algo que na estrutura dele, na base dele, veio da natureza. Então, se a gente tiver como hábito, por exemplo, ir à feira, eu falo feira, mas pode ser supermercado, pode ser, né, o lugar que for que você acha, a mercearia, que você acha mais conveniente de comprar produtos naturais, né, orgânicos ou não, né, mas que venham da terra. Essa é a maneira mais sabedora, digamos assim, né? Mais reveladora de sabedoria que nós temos para evitar consumir medicamentos. Então, a gente não precisa ir atrás do medicamento da farmácia. Há pouco tempo eu comentei até com alguém que estava comigo, que maravilha poder ir na farmácia de repente para comprar um cosmético, embora seja algo absolutamente superficial, né? Mas de repente você vai lá comprar alguma coisa que diga respeito ou que tenha relação com higiene, por exemplo. Que bom, porque muitas pessoas têm conta fixa em farmácia com medicamento. Então, minha gente, quando se chega a esse ponto do remédio, já está instalada alguma coisa ali e que só mostra para a gente o seguinte: o que eu poderia ter feito e não fiz? E o que eu posso fazer hoje, na verdade, porque agora não fiz. Eu tenho que fazer o que é possível hoje. Mas o que hoje eu posso fazer que é o melhor que eu posso revelar para mim mesmo, para evitar o agravamento daquilo que já está instalado. Então eu posso evitar que algo se instale, que um malefício se instale, e posso evitar também o agravamento desse malefício, sem ficar na mão só de remédios. Nós temos infinitas terapêuticas. E será que as redes sociais estão sendo usadas para fazer esse tipo de pesquisa? De coisas naturais, de coisas que mudam a mente, de coisas que produzem elementos saudáveis para o corpo físico, corpo emocional. Então, fique atento a isso, né? Observe essas questões. Quanto mais para você saúde for algo pleno e amplo, quanto mais você perceber que saúde é isso e você querer entrar nesse caminho, preservar isso como um presente maravilhoso e divino, né? Mas você vai com certeza estar atento às coisas que são nocivas a você. E você vai por escolha, né? Não por obrigação, você vai por escolha, não pela dor, você vai por escolha adotar um caminho que produz essas coisas boas em você, que produz a vitalidade em você. Então fique atento a isso, e são mínimas coisas, viu?
Quando eu falo alimento, de maneira geral, tipo de alimento, açúcar, água, quantidade de água, sono, né? O tipo de rotina que eu tenho, movimento com o corpo, um tipo de movimentação, de prática física ou caminhada, um tipo de movimentação mais constante que eu queira fazer, que eu faça tudo isso porque eu quero fazer. Que você faça porque você quer fazer, porque você se ama, se gosta, quer ter uma vida longínqua, com saúde. Então, você precisa trilhar esse caminho, né? Isso é uma meta intransferível, essa meta do autocuidado. E é uma questão de opção. Então, promover essa consciência corporal, consciência emocional, consciência do significado da vida. Eu já falei que as doenças, né, na maior parte, tem relação com o tipo de hábito, com as condutas, né? 70% é em relação aos hábitos, né? O genético está numa porcentagem muito baixa, não chega a 20%. Então, essa informação, ela só terá importância, na verdade, se você estiver em busca de um caminho de autocuidado, se você estiver sentindo o leme da vida na sua mão. Uma parte do leme da nossa vida está na nossa mão. Tem coisas que, quando a gente faz escolhas, a gente não sabe o que vai ter de retorno. Então, tem coisas que vão vir de qualquer jeito, mas sempre, o tempo inteiro, a gente vai ter um poder de escolha também. Nós temos um poder de escolha pequenininho e tem alguma coisa grandiosa e um movimento grandioso que vem para nós. As duas coisas, elas caminham juntas, né? É uma parceria que tem aí, é uma parceria constante. Então, perceba isso, né? Saúde está relacionado à vida plena, está relacionada à integralidade do ser. Então, a pessoa precisa fazer a sua autogestão, né? O que é autogestão? É uma organização, a organização das coisas, né? Perceber as portas do seu corpo, o que portas estão sendo abertas para onde, né? A boca, o ouvido, o que está entrando no seu pensamento, né? O que chega lá para a digestão gástrica. Você está abrindo as portas para você tocar, para você sentir, para você se emocionar. Você está abrindo as portas para o quê? É para coisas que são saudáveis, que te elevam, te colocam para cima, te trazem um poder de iluminação, de vitalidade. Observe isso. Então, falei dessa outra questão aqui. Então, a questão dos pensamentos, e que são, né, muitas vezes contrários à vida plena, e isso tudo tem relação com o corpo. E isso também vai trazer adoecimento. Não pense que nós somos uma parte cabeça, uma parte tronco, uma parte membros. A gente não aprendeu isso na escola, que nós somos divididos em partes, uma parte é emoção, outra coisa é espiritualidade, outra coisa é os sentimentos que a gente tem. E não, né? Nós somos essas coisas em integração permanente. Ou a gente entende isso, ou a gente fica mais vulnerável a adoecer. Então, eu quero finalizar para você trazendo aqui uma mensagem sobre desintoxicação, porque a doença ela vem por uma questão de nós estarmos ou termos estado permitindo intoxicações, porque o sabor é docinho, porque a aparência é convidativa, porque todo mundo faz, porque está na moda, né? Porque faz parte de alguma coisa que eu acho que é legal, que é bacana.
E aí eu acho que é legal, que é bacana, mas eu não estou olhando a minha saúde, né? E vou me intoxicando. Então tem uma mensagem que Sônia Café traz para nós sobre a importância de nós tomarmos uma atitude desintoxicante. E é isso que eu quero deixar aqui para você, fechar esse nosso encontro de hoje com essa mensagem, só para ativar os neurônios. Primeiro é preciso perguntar o que poderia estar envenenando este momento. Pergunte-se isso. Será que tem alguma coisa que pode estar envenenando o meu momento? O ar que respiramos, a água que bebemos, os alimentos que ingerimos, os pensamentos e ações negativas que causam impacto idêntico em nossa vida? Se soubermos e quisermos responder, já estaremos tomando uma atitude desintoxicante e dando os primeiros passos para a cura. O antídoto para tudo isso se encontra dentro de nós mesmos, bastando apenas que ouçamos de uma maneira atenta e ritmada o amor e a sabedoria interna que vem de dentro da alma, sabe? Porque nós temos essa sabedoria. Ela trairá tudo o que precisamos saber para nos desintoxicarmos, em perfeita sincronia com as nossas necessidades. Sugestões para as práticas de uma atitude desintoxicante. Fique atento a tudo que entra e sai da sua boca, até mesmo as palavras. Assuma um compromisso consigo mesmo de mudar hábitos tóxicos. Se estiver intoxicado de si mesmo, peça ajuda de um profissional qualificado. Após tudo o que ajuda na limpeza, apoie tudo que ajude na limpeza pública, na limpeza planetária. A desintoxicação faz parte de nós, do nosso entorno e da coletividade. Minha gente, eu deixo você aqui refletindo sobre esse poder maravilhoso do livre-arbítrio e do autocuidado, porque isso produz uma vida plena, maravilhosa e a verdadeira saúde integral. Então, que nós nos encontramos na semana que vem, que você possa fazer as suas práticas de uma maneira mais promissora possível. Até mais. Tchau, tchau.